Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Browne Fogo. Chega o momento de discutirmos sobre algumas coisas, né? Nessa proximidade que estamos tendo aqui desse confronto Botafogo e Paraná, acontece terça-feira. Amanhã, estádio Newton Santos, às 7h15 da noite, segundo vídeo aqui desta segunda-feira. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente para que você se inscreva aqui no canal. Passamos recentemente dos 32.300 inscritos. A meta agora é chegarmos aos 33 mil e eu conto com a ajuda de vocês, como eu venho contando com essa ajuda aí ao longo desses últimos 9 meses que eu venho gravando aqui. Todos os dias, de maneira ininterrupta, todos os dias aqui para o canal no YouTube. Isso daqui para mim é muito gratificante. E também não esqueça de ativar esse sininho que está aqui embaixo. Ativando o sininho, pessoal, você tem aí, sempre que eu publicar algum vídeo, você que tá na rua, tá no trabalho, aparece, você pega o teu telefone, vai estar lá a barra de notificações. Opa, o Browne postou um vídeo e eu vou ter que ver agora. Então é isso, rapaziada. Precisamos falar aqui a respeito de Botafogo e Paraná. Eu quero falar um pouco sobre as novidades a respeito do Honda e também mais informações a respeito desse adversário que o Botafogo vai enfrentar na partida de amanhã. Muito por conta da empolgação de uma possibilidade da estreia do grande protagonista do Botafogo na temporada até o momento, o Keisuke Honda, a torcida do Botafogo começou a se mobilizar para ir nessa primeira partida de ida da Copa do Brasil contra o Paraná Clube. A gente viu que ontem, mesmo após a goleada sofrida no clássico para o Flamengo, 3-0 para o Flamengo, a torcida não desanimou, esgotou as meias, as entradas de valor, no valor da meia na leste inferior. E hoje de manhã recebemos a notícia de que o setor leste inferior, que é o setor ali das torcidas, geralmente é o setor que mais enche nos jogos do Botafogo, está esgotado um dia antes da partida em uma parcial que já deve estar passando aí da casa dos 16 mil ingressos neste momento, uma parcial aí para Botafogo e Paraná. Antes de começar, pessoal, gostaria de dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, aplicativo que eu uso para saber a respeito de tudo do futebol nacional e internacional. Vou colocar o link aqui na descrição, você vai baixar absolutamente de graça, vai colocar o seu clube de coração, Botafogo, vai colocar o seu time de coração na Europa, vai colocar suas principais ligas, os times que você quer acompanhar, os jogadores que você mais gosta, e vai ter tudo na palma da sua mão. Gol, cartão amarelo, cartão vermelho, estatísticas, escalações disponíveis, a respeito de tudo. OneFootball, melhor aplicativo, o link está aqui na descrição. A primeira novidade, rapaziada, Honda não vai jogar. Honda está fora da partida desse jogo que seria o da estreia do japonês. Ele não vai jogar, a gripe realmente pegou o atleta e o japonês não enfrenta o Paraná nesse primeiro confronto. A notícia foi dada pelo doutor Cristiano Sinelli, médico do Botafogo, um dos médicos ali do departamento do Botafogo, e ele confirmou realmente que o Honda não tem condições. Ele apresentou uma melhora nessa segunda-feira, ele já tinha melhorado um pouco no domingo, ele ficou bem ruim mesmo na sexta e no sábado. No domingo ele teve uma melhora, mas ainda está se sentindo um pouco debilitado. Então é melhor que o Honda realmente esteja bem para atuar contra ainda mais falando aqui de uma partida importante na Copa do Brasil, é melhor que ele se recupere para estar preparado para o jogo lá na Vila Capanema, que com certeza ele vai estar, se estiver recuperado. Já está se recuperando, mas o jogo está muito em cima da hora, então a gente vai ter que aguardar para ver o japonês atuando com a camisa do Botafogo. A estreia, a priori, fica para o domingo, dia 15 de março, Botafogo e Bangu se enfrentam no estádio Newton Santos a partir das 4 horas da tarde. Além do anúncio feito pelo departamento médico do clube, que comunicou tudo à imprensa hoje à tarde no estádio Newton Santos, o próprio Honda utilizou a sua conta no Twitter, vou colocar o print aqui para vocês darem uma olhada, para se desculpar. O japonês se desculpou aí pela ausência, ele queria muito jogar, mas essa gripe realmente o derrubou aí nesse fim de semana, então é melhor que ele esteja 100% e que ele entre em campo quando ele realmente estiver apto a jogar pela equipe do Botafogo. Uma pena, porque a gente está realmente muito ansioso para vê-lo atuando, e ver como é que realmente ele está depois desses anos aí de experiências novas, na Austrália, no Camboja, na Holanda, e agora voltando a jogar num futebol muito importante, que é o futebol brasileiro. Então toda sorte ao Honda, obviamente que está perdoado, e dá pra perceber que o cara tá realmente muito afim de jogo, o cara quer realmente mostrar que ele não vem pra cá a passeio, o cara quer mostrar serviço e ele realmente tem certeza que ele tá muito chateado de não poder entrar em campo amanhã, mas vai entrar em campo contra o Bangu, e não só contra o Bangu, contra o próprio Paraná, na partida de volta na Vila Capanema. E para isso o Botafogo tem que começar a construir uma vantagem a partir
de amanhã. Eu acho que devemos esperar para pontuar o que de fato vai acontecer nessa partida entre Botafogo e Paraná, falando de escalação. A gente precisa saber se realmente essa ideia do Autuori, né, dos zagueiros, de três defensores, né, às vezes fechando numa linha de três, com o Marcelo às vezes fechando na lateral, o Luiz Fernando jogando como extremo, se isso foi uma ideia, uma estratégia pontual para o clássico contra uma equipe que realmente tem muito poderio, tem muita superioridade numérica, ataque em superioridade numérica na parte ofensiva, ou se o Botafogo ele está querendo, se o autor ele está realmente querendo, né, entrosar para que essa equipe, para que essa ideia ela prevaleça e permaneça a longo prazo. Né? Eu particularmente não sei. O que eu imagino é que isso tenha sido realmente algo pontual, mas que por conta de no primeiro tempo talvez ter dado certo, né, isso pode ter uma sequência em alguns jogos, por que não? Eu acho que a ideia de jogo, você esperar o adversário ser reativo, né, não vai ser a ideia adotada pelo Paulo Autuori contra a equipe do Paraná, né, porque é um adversário diferente, apesar do Paulo Autuori ter falado, né, que não vai deixar com que o adversário influencie na sua ideia de jogo. A gente sabe que na prática as coisas mudam um pouco. É uma coisa você enfrentar o Flamengo da maneira que está e outra coisa você enfrentar a equipe do Paraná, apesar de que também vai ser um jogo difícil, mas o Botafogo ele vai ter que ditar o ritmo da partida contra a equipe do Sul. Ou seja, independentemente de jogadores escolhidos, se vai ser 3 zagueiros, se vamos voltar com o Barrandegui na lateral, né, a gente vai esperar um Botafogo querendo propor o jogo e tentando fazer um resultado, ainda mais que é uma partida, né, digamos, entre aspas, na prática, de 180 minutos, e o primeiro tempo dessa partida de 180 minutos é no Rio de Janeiro. Então o Botafogo realmente vai ter que construir uma boa vantagem para chegar na Vila Capanema com toda a pressão, os caras vão lotar, não tenha dúvida que vai ter, né, toda uma pressão para cima do Botafogo lá em Curitiba. Então o Botafogo tem que ir tranquilo para que não se complique, como por exemplo se complicou contra o Juventude no ano passado. Eu acho que foi uma estratégia pontual, a escalação dos 3 zagueiros, você improvisar o Marcelo marcando um pouco mais para a direita do que no centro da zaga, mas eu não sei se realmente ele vai dar sequência a isso, ainda mais numa partida de Copa do Brasil em que o Botafogo tem que ter uma vantagem numérica no campo de ataque. Então eu acredito, não tenho certeza, não posso cravar isso, mas eu acredito que exista a possibilidade do Paulo Autuori voltar com uma linha de zaga normal, com o Barrandegui jogando na lateral direita, né, já que o Fernando talvez ainda não esteja em condições de jogar, né, uma zaga voltando com o Marcelo, não necessariamente o Juan Renato, a gente vai ter que esperar um pouco, né, a escalação certa, a provável escalação eu prefiro dar na terça-feira de manhã. Eu sempre faço vídeo pré-jogo antes, né, no dia da partida. Acredito que, e na frente, acredito que a gente possa ter uma modificação com o Gabriel Cortez não sei entrando, já que o Honda não vai atuar. Acredito que o Nazário, né, o Paulo Autuori já querendo projetar talvez Nazário e Honda juntos, talvez coloque o Cortez, que é um substituto talvez imediato do Honda, com características parecidas, canhoto. Agora vamos falar um pouquinho da equipe do Paraná, que a gente falou muito pouco, muito brevemente no último vídeo, não falamos de modelo de jogo, e agora eu dei uma estudada, falei com algumas pessoas, pesquisei, olhei números, né, que é parte do meu trabalho, a gente precisa falar aqui do adversário, né, esse é um canal do Botafogo, mas a gente tem que, obviamente, que o Botafogo joga com equipes, e a gente tem que analisar essas equipes. O time do Paraná, apesar, aí eu vou repetir aquele discurso que eu já venho falando em alguns vídeos quando eu falo do time do Paraná Clube. Apesar de ser uma equipe que há 2 anos atrás estava na primeira divisão, neste momento está na segunda divisão, não fez uma Série B tão ruim, né? Não brigou lá na parte de cima a todo momento, mas não fez uma Série B ruim, fez um campeonato digno, mas é uma situação delicada, né? E é diferente do que a gente viu contra o Caxias e contra o Náutico, por exemplo, que pareciam ser adversários frágeis e eram adversários que estavam bem encaixadinhos. O Paraná, ao contrário disso, a equipe do Paraná, né, muito por conta da limitação financeira, o Paraná vem passando por uma situação complicada em termos de finanças, de dinheiro, de salários, então a situação, a folha salarial enxugou muito nesse ano. E o Paraná começou a buscar, isso daí são informações que eu coletei, tá, gente? Começou a buscar jogadores de clubes, né, emprestados, que pudessem ser emprestados ao Paraná com salários pagos por essas equipes, né? Então o Paraná ele buscou, assim como eu vou colocar uma situação talvez assim parecida com a do Botafogo nos últimos anos, só que numa menor escala, né? O Paraná pedindo aí realmente buscando um mercado alternativo para que consiga sobreviver. Só que quando você busca demais o mercado alternativo e começa a buscar muitas contratações, você tem o problema do entrosamento. O entrosamento também pautado num técnico, né? Se você for analisar o Alan, que é o técnico hoje da equipe do Paraná, era o auxiliar
do antigo treinador no ano passado, que foi embora. Mas aí por conta da falta de dinheiro, a limitação financeira, apostaram num cara que já era da casa. Uma situação bem parecida, por exemplo, com o que a gente vê do Botafogo nos últimos anos, apostando nos caseiros por conta dos problemas de dinheiro. E para colocar uma equipe com entrosamento complicado, com limitações financeiras, numa situação, o clube está numa situação difícil, é um time que não tem nenhuma contratação tão badalada, o Paraná, ele apoia, ele adota, pelo menos o técnico Alain, ele tenta adotar uma estratégia pontual, pelo menos nesse início, de priorizar uma defesa organizada, consolidada, com pontuais estratégias para que a equipe ataque de maneira rápida e em passes curtos. Não necessariamente a gente vai ver uma retranca, aí é bem diferente, pelas informações que eu coletei. Não é um time que vai ficar em bloco baixo, talvez não seja um time, talvez no segundo tempo, sofrendo pressão, isso aconteça. Mas não é daquele time que vai ficar o ferrolho lá atrás. É um time que às vezes pressiona alto, para quê? Para roubar a bola do adversário no campo ofensivo e conseguir atacar em superioridade numérica, pegando a defesa adversária, desguarnecida e pegando o adversário de surpresa, em passes curtos, chegando no gol adversário. Essa é a estratégia, a principal estratégia da equipe do Paraná, além da bola aérea, que sempre acaba sendo uma ressalva para times limitados, até para o próprio Botafogo, se você pegar numa escala diferente. As limitações do Paraná, apesar do técnico se predispor a colocar uma defesa consolidada, o Paraná, ele não vem bem defensivamente em diversos aspectos nessa temporada, é só você analisar os números. A equipe vem tropeçando bastante, está em 8º lugar no meio da tabela do campeonato paranaense, então está deixando muito a desejar, sofrendo muitos gols. Só que ofensivamente, a gente tem alguns pontos que o Paraná acaba sendo um pouco perigoso por conta desse sistema de ataque rápido. E foi nessa, e até na bola parada, na bola aérea, que o Paraná conseguiu aí se classificar de maneira pontual em jogos no mata-mata contra o Palmas e contra o Bahia de Feira. Uma outra dificuldade do Paraná talvez seja na camisa 9. O Paraná, em todos os jogadores que tentaram rodar na camisa 9, não se consolidaram nas informações que eu coletei. Então talvez a gente tenha um improviso, um falso 9, uma improvisação com 2 atacantes. Existe essa possibilidade nesse time do Paraná contra o Botafogo. E para ficar de olho, além do Thiago, que eu falei, que é um jogador que marcou 2 gols em cima do Palmas, que vem se tornando uma referência técnica na equipe do Paraná, talvez pelas limitações do time, você tem também o Bressan. Bressan é um jogador que foi o cara que fez o gol em cima do Bahia de Feira de falta, que classificou o Paraná para essa fase para pegar o Botafogo. Antes disso, só falando um pouco sobre o esquema de jogo também, rapaziada. Pelas informações coletadas, parece que o treinador da equipe do Paraná, ele vinha testando um 4-1-4-1, uma alternação ali, vamos dizer, para um 4-3-3 com um volante e 2 meias. Mas por conta da falta de, como é que eu posso dizer, rendimento de um dos jogadores, que parece que é o Michel, que não vinha atuando bem nos últimos confrontos, e prevalecendo a ideia de organização defensiva contra uma equipe mais forte, que vai ser a equipe do Botafogo, o técnico do Paraná ele deve colocar 2 volantes, e aí na meia, ao invés desses 2 meias que vinham atuando, ele deve colocar o Bressan. E aí a gente deve ter um 4-2-3-1 com esse meia que é muito experiente e muito qualificado. Que é realmente talvez o diferencial da equipe do Paraná, se você pegar o nível técnico da equipe. Mas quem é esse cara? Renan Bressan é um meia central de 31 anos, revelado no Atlético Tubarão e que atuou muito cedo, muito jovem, foi para o futebol da Bielorrússia e se destacou no principal clube de lá, que é o Bate Borisov. Participou até de Champions League e tudo mais, e se naturalizou cidadão com a nacionalidade da Bielorrússia e jogou até a Olimpíada, fez gol em cima da seleção brasileira atuando pelos Jogos Olímpicos de Londres com a camisa da Bielorrússia. Aí rodou em alguns clubes, Rio Ave, Apoel, até voltar para o futebol brasileiro, agora com 30 anos, jogou no Cuiabá e agora está no Paraná. Ele chegou recentemente e foi colocado, estava no banco de reservas, buscando espaço e tudo mais, e na partida em que ele entra, ele marca um gol de falta antológico que coloca o Paraná na terceira fase da Copa do Brasil diante do Bahia de Feira de Santana. E aí olhando o cenário, vendo que o cara está se destacando, já chegou com esse golaço, é um cara qualificado e vem entrando bem, ele deve ser o titular. E aí muita atenção com essas estratégias pontuais da equipe do Paraná, que deve tentar roubar a bola no campo do Botafogo ou no meio campo, numa marcação talvez de perseguição. Se o Botafogo furar esse bloco, a equipe deve montar uma marcação por zona. Essa é a minha interpretação depois de ver alguns lances, alguns compactos aqui da equipe do Paraná.
e roubando a bola, tenho certeza que vai usar da inteligência do Bressan para dar os passes rápidos e achar os jogadores do Paraná de frente que são mais velozes do que propriamente estáticos. Então, é isso tudo que eu tenho a falar, pessoal. Amanhã eu quero falar mais um pouco com vocês sobre esse provável time do Paraná, sobre o provável time do Botafogo que deve entrar em campo. Acredito que na frente tenhamos uma diferença, né, com o Gabriel Cortez. Talvez a gente tenha uma repetição dos outros jogadores, o Nazário, o Luiz Henrique, o Pedro Raul, né? E na zaga realmente é a grande incógnita se ele vai repetir alguns méritos que tivemos na partida contra o Flamengo ou se ele vai voltar com o esquema tático, o esqueleto da equipe que enfrentou o Náutico, que enfrentou o Boa Vista. Vamos ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. E é isso. Um abraço.